Caros irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para refletir um pouco sobre a palavra de Deus deste domingo, que é o dia do Senhor. As leituras deste domingo nos ajudam a refletir um pouco sobre a realidade de Deus. Em concreto, a primeira leitura nos mostra a realidade do Cristo sofredor e o que ele padeceu. A segunda leitura de Tiago nos mostra um pouco da fé que deve vir acompanhada de obras, não basta só ter uma fé morta sem obras, né? E, por fim, o Evangelho é uma reflexão sobre a palavra de Deus, né? Sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? O Senhor pergunta aos seus discípulos quem Ele é, o que eles consideram que Ele é. Vamos, pois, começar com a primeira leitura, que é do profeta Isaías. Diz assim: O Senhor abriu-me os ouvidos, não resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o espírito. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é mais adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta palavra do profeta Isaías, nós costumamos fazer esta leitura no tempo da Semana Santa, quando estamos acompanhando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta, que não conhecemos exatamente quem é, porque já está comprovado que não foi Isaías quem escreveu isto. Alguns autores dizem que é um segundo Isaías. Bom, o certo é que o autor sente dentro de si tudo aquilo que estão fazendo contra ele. Mas ele tem a certeza de que Deus está ao seu lado. E que, embora ele seja maltratado, arrancado a barba, ou empurrado, ou batido, ele tem a certeza de que Deus é o seu auxílio e que, no final das contas, Deus vai impor a sua lei. Essa é a certeza deste autor, que nós conhecemos do profeta Isaías, que nós conhecemos como segundo Isaías. Este autor, pois, ele é consciente de que, apesar de todos os sofrimentos, Deus vai sair na sua defesa, Deus vai protegê-lo e ampará-lo em todo momento. É interessante porque o profeta sente que todos esses sofrimentos são por causa da sua fé e do seu amor a Javé, o Deus verdadeiro. Ele sente que porque ama Javé, porque deu o seu sim, a sua palavra a Javé, está passando por tudo isso. Mas ele sabe, e ele tem certeza disso, de que no final, todos os seus inimigos que o maltratam, que o ferem, no final serão realmente punidos, porque
a justiça de Deus vai se impor, porque Deus, com a sua justiça, vai levar todos esses maltratadores, malfeitores, vai conduzi-los realmente à ruína, enquanto que o profeta será salvo. Essa é a sua certeza, é a certeza que o profeta tem, de que a salvação, no final das contas, vai acontecer. E que Deus não o deixará, embora todos os seus sofrimentos, todas as coisas más que fazem contra ele, Deus não o deixará na mão, mas Deus sempre vai acompanhá-los. Essa é a certeza do profeta Isaías, deste segundo Isaías, que é um profeta sofredor, e cujas palavras são recolhidas também na Sexta-feira Santa, quando celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. São estas palavras que as leituras nos trazem para a nossa reflexão, para mostrar também que Jesus, como aquele profeta, do qual não sabemos o nome, também é um sofredor que sofre injustamente as agressões de todos os seus inimigos. Mas, como digo, no final, Deus vai impor a sua lei e o profeta será salvo, enquanto que os seus inimigos receberão a recompensa pelos seus maus atos, pelas suas agressões, por tudo aquilo que fizeram contra o profeta. Esta é, pois, a primeira leitura deste domingo, a primeira reflexão deste domingo. Passemos então agora para a segunda leitura. A segunda leitura volta a ser do apóstolo Tiago, que mais uma vez escreve também, e o faz com um estilo bem próprio, bem direto. Tiago não é daqueles que se perdem em opiniões abstratas, não. Tiago é bem concreto. Vamos escutar, pois, a leitura de Tiago e vamos entender como realmente ele anima a comunidade a não pensar que basta pensar que temos fé para termos fé. Ele vai mostrar que não. Ele vai mostrar que a fé, ela se manifesta nas obras. Escutemos, pois, com atenção a leitura, esta segunda leitura da carta de Tiago, de Santiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhe falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também, a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tiago, nós já vimos a semana passada, ele é bem concreto. Ele não anda com altas teologias, ele é bem concreto. E aqui, falando da fé, ele nos dá mais um exemplo desta maneira de pensar que ele tem. Tiago entende muito bem que a fé
não pode ser simplesmente um jogo de palavras ou uma ideia na cabeça, que a fé deve ser também ação, uma ação na prática. Deve se manifestar na prática do dia a dia. É assim que a fé acontece. Não, como digo, não é simplesmente, não são 4 ideias que nós temos sobre a fé, não. A fé deve se manifestar na prática, no exercício da nossa vida cristã. De maneira que o próprio Tiago, ele afirma que a fé que nós temos pode, quem sabe, estar morta. Pode não servir para nada, porque é simplesmente uma ideia que nós temos na cabeça. E para Tiago fica muito claro que a fé são obras. Ela se manifesta nas obras que nós fazemos. Não pode ser só caldo de cabeça. Ela se expressa na maneira de agir que cada um de nós temos. E por isso ele afirma que é na prática que se manifesta a fé através das obras. E sem obras, a fé está morta. Ele o diz bem claro, para que ninguém tenha dúvida. Sem obras, a fé é morta. Pode ser até caldo de cabeça, mas é morta. É morta. Então, o que garante a nossa fé são as nossas obras. E aqui nos perguntamos, como é que são nossas obras? Como é que nós praticamos a nossa fé? Como que nós manifestamos a nossa fé? Como que nós colocamos em prática nossa fé? Ou será que, como aos cristãos para os quais Tiago escreve, nossa fé é só caldo de cabeça? São 4 ideias, mas não é prática. Não é nada prático. Tiago insiste. A fé se manifesta nas obras, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos, naquilo que nós levamos a cabo. Nisso se manifesta a fé. De aí a necessidade de vivermos a fé juntamente com as obras, de expressarmos nossa fé através das obras. De que obras está falando Tiago? Está falando de obras boas. Está falando de obras de respeito pelos irmãos, de acolhida dos mais pobres, de obras que levem sempre ao amor ao próximo, que expressem o amor ao próximo. É dessas obras que está falando. Não é de qualquer obra, não. Das obras boas feitas por amor de Cristo Jesus em favor dos nossos irmãos. Por isso, ele com muita certeza defende que a fé sem obras é uma fé morta. Uma fé que não tem valor. Uma fé que realmente não persiste, porque não existe. Já que o que dá garantia da nossa fé são as nossas obras. E conforme sejam as nossas obras, será a nossa fé. Se as nossas obras são raquíticas, por falar alguma coisa, raquíticas na expressão, não esperemos que a nossa fé seja muito forte, não. A nossa fé vai ser também raquítica, sem força, sem entusiasmo. Mas se as nossas obras forem heróicas, se as nossas obras forem decididas, firmes, nossa fé também será firme. Por isso, a necessidade de ter sempre em conta que não basta falar da fé,
se nossas obras realmente não acompanham essa mesma fé, não estão presentes na dimensão da fé, realmente elas não se expressam através da fé. Essas são as palavras de Tiago. Como vejam, tem muitas aplicações e isto poderia ser muito mais explorado, porque, repito, muita gente diz que tem fé. Eu encontro todo dia gente que tem fé e fala de boca cheia que tem fé, mas na hora da prática manifestam que não têm fé, manifestam que não acreditam, que realmente a sua fé é muito fraca, muito pequena e que por qualquer coisa a fé esmorece. Essa é a mensagem de Tiago neste dia para todos nós. Precisamos reforçar a nossa fé. E este é um exercício que se faz através das obras e não através só da mente. O reforço da fé acontece nas obras. Façamos obras de fé. Expressemos através das obras a nossa fé e realmente nós poderemos dizer que temos uma fé grande, uma fé firme, sólida. Quando nossas obras são sólidas, quando nossas obras em favor dos nossos irmãos realmente são importantes. Desta maneira, Tiago nos alerta para que tomemos cuidado e não nos enganemos, pensando que nós temos uma grande fé, né? Porque pensamos 4 coisas sobre Deus, mas depois nossa fé se esvai porque não tem sustentação, não tem obras que a sustentam. Meus irmãos, vamos agora então com o Evangelho desta semana. O Evangelho mais uma vez mais é de Marcos. Marcos, o evangelista, é quem escreveu este Evangelho. Diz assim o Evangelho: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista. Outros que és Elias. Outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias, filho. Tu és o Messias, Jesus. Jesus então proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em primeiro lugar, a primeira consideração que eu queria fazer é que, mais uma vez, Jesus está nos limites da Galileia, bem ao norte, perto de Tiro e Sidônia, onde a semana passada refletíamos que Jesus retornava, voltava daqueles lugares. Nesta ocasião, está próximo dos povoados de Cesareia de Filipe. Filipe, o irmão de Herodes, que naquele momento era o rei da Judeia. Filipe, então, tinha um pequeno território, era um dos 3 filhos de Herodes o Grande, mas para ele sobrara um pequeno território bem lá em cima, perto de Tiro e Sidônia, que se chamava Cesareia, por isso vem o nome dele, Cesareia de Filipe, tá? Então, no caminho de Cesareia de Filipe, no caminho, Jesus faz aquela pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? Qual é a opinião deles? E com certeza os discípulos já tinham ouvido muitas vezes falar de Jesus e com certeza devem ter ouvido o povo também e respondem assim. Alguns dizem que tu és João Batista. Logicamente seria João Batista que ressuscitou, tá? Ressuscitado, porque João Batista tinha sido morto pelo rei Herodes. Então, seria alguém que tinha ressuscitado. Outros dizem que és Elias, o profeta Elias, que foi arrebatado num carro de fogo. Havia uma tradição entre os judeus de que Elias um dia voltaria, porque na verdade ele não tinha morrido, ele tinha sido levado num carro de fogo e que da mesma forma voltaria também à terra. Então, alguns dizem que Jesus é realmente Elias, não é? Que iria voltar. Não é? Ainda outros afirmam que és um dos profetas, sem definir quem era Jesus, mas um dos profetas. Então Jesus faz a pergunta diretamente para eles. E vocês? O que vocês pensam de mim? Quem vocês falam que eu sou? Então Pedro, sempre nessas horas, Pedro toma a palavra e fala na frente dos outros. Também aqui, Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Messias. Mas Jesus, curiosamente, proibiu-lhe severamente que falasse a alguém quem ele era. Jesus está preocupado, não tanto por ser o Messias, mas pela ideia que os judeus tinham do Messias. Os judeus pensavam que o Messias seria um libertador, um guerreiro, um chefe poderoso, que viria libertar Israel de todos os romanos e de todos os impérios. Seria o grande vencedor. Essa era a ideia que os judeus tinham sobre o Messias. Deus iria enviar alguém com muito poder para derrotar todos os outros inimigos e instaurar um reinado definitivo em Israel. Mas Jesus não é esse Messias. Não é o Messias que Pedro está pensando. É outro Messias. Se parece mais ao Messias da primeira leitura que nós acabamos de ler. Alguém sofrido, alguém que é golpeado, que é
cuja barba é arrancada, enfim, que é maltratado. Esse é o estilo do Messias de Jesus. E não o general pomposo e vencedor que vai arrasando os países todos. Esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Jesus é um Messias, sim, mas um Messias sofredor, que pelo sofrimento e pela cruz vai trazer a salvação para toda a humanidade. Então Jesus, a seguir, depois desta declaração de Pedro, começou a falar abertamente sobre o Filho do Homem que deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deveria ser morto também, e iria ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus falava isto abertamente diante de todos. Então, Pedro tomou a palavra e pegando Jesus, o levou para um canto e lhe disse, começou a repreender Jesus, porque com aquele estilo de falar, Jesus estava desanimando os discípulos. Tá? Por isso Pedro repreende Jesus. Não quer que o desânimo cunda entre os discípulos. Pedro quer que Jesus tenha muitos discípulos. E ele não entende que realmente é através do sofrimento também que o discípulo vai perseverar. Não é através da glória, mas também através do sofrimento. Bom, Jesus diz a Pedro que ele não pensa como Deus. Ele pensa como os homens. E o pensamento dos homens é um pensamento muito parecido com Satanás, com o pensamento de Satanás. Por isso, Jesus chama Pedro de Satanás. Chama Pedro de Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Imaginamos que Pedro deve ter ficado triste, né, com tudo isto, mas essa é a realidade. Pedro não pensa como Jesus, ele pensa como os homens. Jesus pensa como Deus. E a seguir, reunindo toda a multidão, Jesus então faz uma pequena palestra, dizendo, se alguém quer me seguir, o primeiro que tem que fazer é renunciar a si mesmo. Isto implica o quê? Implica renunciar aos seus gostos, renunciar àquilo que realmente que lhe agrada, renunciar a tudo aquilo que é, de alguma forma, do gosto dele, e aderir à fé em Cristo Jesus, e seguir Jesus. Então, é necessário que ele se renuncie a si mesmo, quem quiser seguir Jesus. E estas palavras de Jesus, realmente, não pensem que são fáceis de realizar. São duras. São duras. Quem quer seguir Jesus deve primeiro renunciar a si mesmo, deve renunciar à sua vida, deve renunciar a tudo. Até o desejo de possuir coisas ou riqueza, deve renunciar a tudo. E a seguir, deve segui-lo. Deve seguir Jesus. A renúncia é a condição que Jesus coloca para o discípulo. O discípulo tem que renunciar. Sem renunciar não pode ser discípulo. E renunciando, então, o discípulo tem a capacidade de poder seguir Jesus. Poder seguir Jesus. E ainda acrescenta, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, carregue a sua cruz e siga-me. Não basta só a renúncia, é preciso também carregar a cruz. Jesus não especifica de que cruz se trata, mas podemos ter certeza que a cruz é sofrimento. Não é coisa
bonita, não. Não é coisa tranquila, é sofrimento. Então, carregar a cruz significa que é necessário aceitar os próprios sofrimentos. E aí sim, aceitando os próprios sofrimentos, já estaremos dispostos para segui-lo. Vejam, pois, que as condições do seguimento de Jesus implicam uma renúncia de si mesmo, uma aceitação da cruz e um caminhar junto com Ele, seguindo Jesus. Essa é a condição para ser discípulo de Jesus Cristo. Bem diferente daquela turma toda que o seguia por todos os lugares e que gostavam de observar os seus milagres, as obras que ele fazia e até as palavras que falava, mas que não tinha nenhum compromisso com ele. O discípulo está comprometido com o seu mestre. O discípulo deve realmente estar com o seu mestre. Jesus, numa outra ocasião, vai dizer mais. Vai dizer que o discípulo vai participar também da cruz de Jesus. Vai carregar a sua cruz. Vai sofrer como o mestre. Essas são as condições para seguir Jesus. Imaginamos que depois destas palavras de Jesus, muita gente terá deixado de acompanhá-lo. E ele justifica estas palavras dizendo, tá? Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Quer dizer, em Jesus está a salvação. Não está em outras coisas, está em Jesus. Por isso, seguir Jesus, acompanhar Jesus, rezar com Jesus, é condição para alcançar a vida eterna. É condição para ser discípulo dele. É condição realmente para vivenciar a fé nele. Só quem o aceita como Senhor, como Messias, pode realmente professar que Jesus é o seu Senhor, é o seu Messias. Eu gostaria agora, como já é costume entre nós, não é? Gostaria também, então, agora passar algumas notícias da igreja, algumas notícias que é interessante saber, que vocês devem saber, porque vocês são igreja. Devem se sentir igreja. E as coisas da igreja devem realmente vos preocupar. Por isso é importante que vocês também conheçam. A primeira notícia diz respeito a uma reunião que o Conselho Presbiteral teve, não é a primeira, mas foi a última. O Conselho Presbiteral teve aqui na cidade de Bragança uma semana atrás. Uma semana e uns poucos dias atrás. Foi uma reunião para refletir sobre a nossa pastoral e também para pensar um pouco sobre a nova distribuição dos sacerdotes na diocese. Como vocês já sabem, temos algo mais de 40 sacerdotes na diocese e temos umas 20 e tantas paróquias. Então, normalmente, o bispo destina para cada paróquia um padre ou 2 padres, às vezes até 3, segundo as necessidades. Então, nós sentamos para pensar um pouco esta distribuição dos padres. Eu não vou ler a lista de todos os padres, porque ainda é uma coisa que eu tenho que conversar com cada um dos padres.
Na verdade, eu tenho que conversar com cada um dos padres e fazer a proposta de uma paróquia para ele. Como ainda não começamos a fazer essas propostas, eu certamente não vou falar de nenhum traslado, porque realmente neste momento eu não tenho condições, porque não sei como vão ficar as coisas. Eu tenho uma lista, segundo essa lista irei chamando os padres para conversar e mostrando para eles as necessidades da diocese, e aí sim, iremos encaixando aos poucos para onde cada padre é enviado, né? Mas ainda só comunico o fato de que estivemos reunidos, já foi preparada essa lista, mas ainda não podemos dar os nomes. No seu momento oportuno, certamente comunicaremos os nomes de todos os padres e para onde eles são removidos ou enviados, tá? No momento oportuno faremos isso, se Deus quiser. No dia 15, tá? Eu já tinha falado a semana passada do programa que iria acompanhar a questão da semana social, não é? Que estamos realizando a nível de Brasil, né? Então, dentro dessa semana, da semana social, não é? Vai acontecer uma reflexão que será através da internet, uma reflexão sobre o tema terra, sobre a terra, o bem-estar e a harmonia e a saúde do povo. É uma live sobre a terra. Esta live será o dia 15. Quem quiser poderá, a partir das 7h30 da noite, poderá entrar na internet e acompanhar esta live que está sendo promovida pela Pastoral Social da Diocese. Uma terceira notícia que eu tenho, e que não é nova porque já faz algumas semanas que isso vem acontecendo, mas que eu queria também refletir com vocês, né? Se trata da presença dos povos indígenas em Brasília. No Supremo Tribunal Federal está se discutindo a questão do que é chamado de marco, não sei se eu me lembro como era, agora não lembro mais, né? Marco territorial. Eu vou ler aqui diretamente porque é mais fácil e assim é muito melhor. Os ministros do Supremo vão decidir se as demarcações de terras indígenas devem seguir ou não a tese do marco temporal. Esse é o marco temporal. Defendida por ruralistas, esta interpretação considera que os indígenas só teriam direito à terra se estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ignorando as históricas violações que esses povos sofreram ao longo dos anos, ignorando também a história desses povos, pensando que a história acontece ou inicia em 1988. Em defesa de seus direitos originários, os povos indígenas se mobilizam para acompanhar o julgamento em Brasília e nos territórios. Vocês já devem ter visto pela televisão estes grupos indígenas lá em Brasília, né? Na capital, por questões de cuidado e para resguardar a vida das mulheres, crianças e anciãos, as mais de 4.000 mulheres que constroem a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas irão acompanhar o julgamento em um telão montado na tenda principal do acampamento instalado no espaço da Funarte,
A expectativa é de que a Corte garanta os direitos originários dos povos e refute a tese do marco temporal. Tá? É um desafio muito grande para todo o Brasil, um desafio. O desafio de respeitar nossos povos indígenas. Eu não posso dizer que os povos indígenas surgiram em 1998, quando foi aprovada a Constituição. Não, eles são muito anteriores e estão aqui faz muito mais tempo, inclusive daqueles que nos chamamos brasileiros ou que nos consideramos brasileiros. Eles estão muito mais tempo do que nós. Portanto, devemos respeitar os seus direitos, especialmente o direito sobre a terra. Ainda tem muita gente que pensa que índio tem muita terra, que é pouco índio ou muita terra para pouco índio. Ainda tem gente que pensa, sem entender que o índio precisa da sua terra, precisa do seu território e precisa que ele seja suficientemente amplo para sobreviver. Caso contrário, eles não vão sobreviver. É uma responsabilidade do Brasil todo, de todo o país, para com os nossos povos indígenas, uma responsabilidade que deve ser permeada por um respeito profundo por esses povos que estavam muito antes da Constituição e da independência, já estavam aqui, neste país, neste território. É preciso respeitá-los. É preciso respeitar as suas terras, a sua cultura, a sua maneira de pensar e de se comportar. Porque respeitando os povos indígenas, estaremos respeitando o nosso irmão, aquele que é diferente de nós, mas não tão diferente, mas é um pouco diferente de nós e tem outros costumes diferentes, mas que é nosso irmão. Cada indígena neste país é nosso irmão e não podemos esquecer isso. Até aqui chegamos por hoje. Eu gostaria também de lembrar que é importante que recordemos um irmão que faleceu aqui em nossa diocese, em São Miguel do Guamá. Aliás, ele faleceu em Belém, ele estava hospitalizado em Belém, mas faleceu em Belém, mas foi sepultado em São Miguel do Guamá. O nosso irmão José Jambeli, que trabalhou tanto tempo entre nós, que deixou entre nós praticamente toda a sua vida e que até o final esteve aqui conosco. Ele poderia ter voltado para a Itália, ficar tranquilo, quem sabe na casa dos seus parentes ou em outro lugar, mas preferiu continuar em São Miguel do Guamá, continuar em nossa diocese. Que Deus, na sua misericórdia, o acolha e lhe conceda sempre a paz e a alegria definitiva. Amém.